Bom, rapaziada, vamos dar mais um vídeo de hoje, sábado. Lembrando a vocês, sábado pela manhã o Clube do Remo ainda faz um apronto lá pelas bandas do Bainão. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a você que não esqueça, não é inscrito, te inscreve aí, dá essa força pra nós. Ah, Ricardo, tô entrando no canal, no vídeo agora, já deixa o like e hype pro canal. Não esquece também de trazer teu comentário aí, tá? Que a gente sempre tá lendo por aqui e fazendo até vídeos sobrepondo as perguntas de vocês. Bom, gente, o que acontece é o seguinte, dormimos ali e amanhecemos ainda pensantes sobre o assunto Daniel Paulista, que não é mais treinador do Clube do Remo, quando todos vocês sabem disso, tá? Quem não sabe, tá lá o vídeo sobre a passagem do Daniel Paulista no Clube do Remo. O que acontece, galera? Depois os bastidores vão esfriando e o Clube do Remo segue no mercado buscando o treinador. A gente já sabia que quando você faz um bom trabalho, o risco é grande também da perca de um bom profissional. Daniel Paulista, que chegou aqui pra gente, trazendo uma nova visão do que é jogar a Série B. Tá? Porque agora, eu falo por mim, e como formador, eu sei que muitos aí do outro lado sabem também do que foi a gente aprender a assistir o Clube do Remo. Fazer um gol e automaticamente se defender. Vai lá, faz outro gol que automaticamente se defende. Entendeu? Todos os times da Série B estão nesse mesmo percurso. Fazem gol, aí automaticamente se defende. Raramente você vê um time que vai para cima do adversário com força máxima, agressivo e mantém aquela progressão em cima do adversário ali. Muito raro. Tanto que as goleadas que têm saído na Série B são muito poucas. Os placares que vão variando ali realmente 1-0, 2-1, são os maiores placares que a gente tem visto na Série B até esse momento, na 11ª rodada. Então ele trouxe para nós. Eu confesso a vocês que ainda não tinha visto nessa proporção do Clube do Remo jogar dessa maneira. E claro, teve muitos questionamentos de dizer, faz assim, acovarde. A gente vê em outros clubes também, não é só aqui. Aí que se acovarda, joga o time para baixo. Todos os times da Série B estão fazendo nesse sentido. Então eu trago para vocês nessa maneira, porque aí eu aprendi a rever a minha maneira de ver o futebol. Claro que a gente vai acompanhando as divisões de Série A, Série B, e a gente vem da Série C. Então a gente vem galgando passos de aprendizado também. Até porque não é só para mim, mas para alguns também é novidade as questões táticas que envolvem o futebol brasileiro. Mas, gente, o bom trabalho, em certo momento, ele vai ser reconhecido. Claro, saiu situações de que o Clube do Remo perdeu por 80 mil reais. Gente, o Clube do Remo não ia fazer uma loucura de contratar um treinador por R$500 mil. Ricardo, a multa era muito baixa, foi displicência do Clube do Remo? Não, gente. Assim como deu certo, poderia em certo momento não dar certo. E nós sabemos muito bem como é a imprensa paraense. Ela procura, como é que se fala, não sei o que, em pingo d'água. Não sei se você conhece essa expressão, mas fale aí pro seu amigo, que eu esqueci agora. Como vocês sabem, a gente vai performando aqui. E aí ela procura essas situações aí para sempre estar fustigando justamente o ímpeto do torcedor e tentando um engajamento. É esse o trabalho da imprensa. Nós não culpamos. Quem acha que é um bom trabalho, é um bom trabalho por mim. Eu sou, como eu falo para vocês, eu trago aquilo que a gente vê como torcedor. Então, nessa condição, é isso que aconteceu. O Clube do Remo não ia fazer uma loucura, de garantir um salário de R$500 mil para um treinador por enquanto. Quem sabe chegando à Série A, trazendo bom nome, que a gente sabe que o futebol brasileiro está infracionado. Mas, gente, é vida que segue. Agora, sim, os critérios do treinador serão esses aí. Saem vários nomes. Vários não. Batista, até Luizinho falo, gente, sabe o que eu acho interessante? É como se tu rodasse, caísse no mesmo lugar. Será que a gente não tem mais opções? Não tem um setor de futebol? Não é o Remo isso, gente, é a imprensa. Então a gente que faz um trabalho aqui assim, digamos assim, trabalha de forma amadora. Eu tenho uma visão, digamos, o Batista lá, ele estava no Novo Horizontino.
Tinha a pressão da torcida? Como é que ele trabalha por pressão? Ah, é um bom? É bom. Mas aí, na pressão, né? Com alguns jogadores que não estão tendo um certo rendimento, ele faz aquele trabalho em grupo? Como é? Né? Tá? E ele tá até no Criciúma. Ah, o Luizinho, se não fosse o Luizinho ter saído agora há pouco, fosse um... Pô, peraí. Peraí. Mesmo que você tenha um time ruim, que ele faça um papel por você, ele vai fazer e vai jogar. A gente não viu isso. Na Mucura a gente não vê isso, gente. Quando tava na comanda do Luizinho, inclusive ontem até atrapalhou nossos planos. Tá? Torcendo pelo menos empatar, que era para segurar os ímpetos do Cuiabá, né? Porém, futebol, né, gente? E falando em futebol, galera, o Clube do Remo segue no mercado na busca do treinador. Já vínhamos buscando um atacante, agora vamos buscar também um treinador. Logo, logo teremos aí com certeza, até porque o Clube do Remo tem um bom plantel. E eu acredito para vocês e falo com toda certeza, isso não vai transpassar para a equipe. Até porque a equipe vem num bom astral, sabe-se que coisas do futebol é essas situações, é business, é questão de marketing, é questão de quem tem paga mais, né? E nós sabemos como funciona o capital. Quem tem capital leva muitas das vezes as suas melhores bases, né, gente? Bom, galera, ontem tivemos mais 2 jogos. A Chape ganhou, o Novo Horizontino ganhou a Chape por 1-0, né? Um gol ali que eu estava até assistindo esse jogo. E logo depois tivemos a Mucura perdendo também aí pro Cuiabá. Com isso, o Clube do Remo não tem possibilidade de entrar no G4 nessa rodada, tá? Mesmo ganhando da forma que ganhar, tá? Até porque o Goiás tem 23, o Novo Horizontino foi a 22, o Cuiabá tem 21, né? E com o Curitiba com 20 ali, são os 4 primeiros colocados. Sendo que o Curitiba ele tem uma vitória a mais se o Remo chegar à 5ª vitória, tá? E também o CRB está com 18 pontos, joga hoje, né? CRB Ferroviária. E o Clube do Remo vem na 7ª posição ali com 17 pontos, podendo chegar a 20. E nós temos que chegar a esse 20, gente, para ficar coladinho ali, tá? Os jogos de hoje são América Mineiro e Ferroviária, Avaí e CRB, tá, gente? Então, são jogos muito interessantes para nós, tá? Tá dando uma virada na folha aqui. Galera, de momento, continuamos acompanhando a tabela de classificação e saiu já certas situações sobre o time titular. O time titular, muito provavelmente, vai jogar no 4-3-3, que era o tradicional Clube do Remo vinha jogando e empenhando bom futebol. Fazia o gol, retraía e verificava as situações, tá? Podendo ter retorno de alguns jogadores, como o Felipe Viseu ou a estreia do Davó. O que vocês acham? Porque nós temos 2 condições na mesma situação tática. Podemos mudar só a peça. O Remo pode se apresentar como ele vem se apresentando tradicionalmente. Logo no começo do campeonato, era esse 4-3-3, tá? Mudando algumas peças. Hoje nós podemos contar com Marcelo Rangel, Klaus, Reinaldo, Marcelinho e Sávio, tá? Aqui mais à frente, ele coloca o 5. Hoje, no próximo jogo, provavelmente será o Luan Martins, até porque não contamos com o Caio. E ele gostava de jogar assim, mas a comissão que vai continuar é a comissão permanente do Clube do Remo. Ela vai dar seguimento. Pavani e Pedro Castro, tá? Pedro Rocha, podendo ser Felipe Viseu novamente e Janderson, que já está apto. O Clube do Remo fazia isso. Ricardo não tem um criador. Realmente não tem um exímio criador, mas tem jogadores que performam bem com a bola, como o próprio Pavani, que fez isso no Repá. Marcelinho ia, Pavani vinha pro lugar dele e fazia os lançamentos, tanto para ele quanto pro Janderson. Muitas das vezes ele cortava aqui no meio pro Janderson, pro Viseu aprofundar e o Janderson cruzar rasteiro ou cruzar na área para chegada por trás do Pedro Rocha. Como vocês lembram muito bem, essa era uma jogada tradicional do Clube do Remo, tá? Porém, gente, hoje nós temos um criador, tá? Hoje nós temos um criador. O que acontece? Para esse criador performar, que é o Regis, o Clube do Remo se formataria assim. Mas só que o Regis não marca. Ele fecha espaços e ele não marca. Se nós tivéssemos o Viseu aqui também, ele fecharia espaço, mas não marcaria, mas se movimentaria. Ele vem muito atrás do Viseu pegar a bola. O Davó tem outras características. É um pouco mais baixo, mas parte para frente, né? E tem mais ímpetos e mais fôlego. Então o que acontece? Para ele utilizar
O Regis, ele tem que colocar 2 volantes de contenção, porque o Pavani também não marca. O Marcelinho, como sobe muito, o Pavani para cobrir do Marcelinho, ele vai fazer falta na marcação e vai levar cartão. Muitos dos cartões que ele leva é com certeza pela falta de marcação que ele tem. E ele chega com um certo atraso e chega mais forte no jogador, tá? Então o Pavani não marca. Então para isso eu teria que ter 2. Então 2 que vieram, um veio a mando do Daniel Paulista, que é o Vanilson, né? E nós temos também o Gabriel Cabral, Daniel Cabral, né? Que também faz, ele entrou muito bem nos 2 jogos. Então nós teríamos 2 volantes de contenção, um mais alto e um mais baixo. É essa situação que o Clube do Remo tem que fazer aqui para proteção, porque quando o Regis for, ele não vai conseguir ir, voltar e criar. E ele tem que ter liberdade de pensamento. Se ele ficar pensando na marcação, ele não vai ter liberdade. É por isso que os 10 estão se acabando, gente. Tá? Não sei se vocês estão entendendo a situação. Então, para o Regis flutuar, eu teria que largar ele um pouco da marcação e aí deixar ele trabalhar com a mentalidade dele. Para isso, eu teria que ter mais uma movimentação aqui na frente, que poderia ser a movimentação do Davó para ele servir, ou o próprio Viseu, compreendendo e tendo uma tabela com ele, seria de ganho para ele. Agora tem que acertar o pé e acertar as finalizações. Assim também como seria bom para o Pedro Rocha, que são os 2 que nós temos que ter a tendência de ser artilheiros, o matadores. O Viseu está muito abaixo, claro, mas o Pedro Rocha agradeceria muito essa tabelinha com o Regis. Diferentemente quando é com o Pavani, tá? E aqui nós sabemos que é só para corredor. Só para corredor, e agora que ele está firmando certas entradas na área, que é o Janderson. Mas essa é a situação do Clube do Remo, gente. Com Viseu, sem Viseu, com Davó, sem Davó, é o Clube do Remo. Eu estou dizendo para vocês para que a gente vai se afeiçoando a certos movimentos de peças. É como num jogo de xadrez ou num tabuleiro, né, que a gente vai usar a melhor formação para tentar surpreender o adversário. Na minha concepção, é o que nós temos de melhor no momento para utilizar tanto o Davó quanto o Viseu, o Regis ou o Pavani, tá? Pode deixar o Pedro Castro na marcação, pode deixar ele mais pegador, com a bola nos pés ele duvida muito, oscila muito, mas pode ficar ele sim também, em vez do Daniel Cabral ou do próprio Vanilson, que a gente não viu jogar tão bem ou não viu por muito tempo assim. Bom, gente, é sábado, amanhã nós teremos jogo, no domingo. Eu vou trabalhar no dia de hoje também, amanhã eu vou assistir em casa. E peço a você que, se mudar alguma coisa, no próximo vídeo a gente vai trazer para vocês aí, como a gente está sempre tentando atualizar as questões de momentos, como eu falo para vocês. Eu não sou um canal de trazer exclusividade, porque, né, eu sou um torcedor que fala sobre o Clube do Remo e bota aqui sua visão. E tenta compreender também quais os andamentos, eu me ando e vai aprendendo no dia a dia. Bom, galera, forte abraço, bom sábado a todos, bom final de semana e que tenhamos um bom jogo, já que todos vão passar, mas quem vai permanecer sempre é o Clube do Remo. E nós que amamos aí a instituição, somos apaixonados por esse clube e torcendo para que dê tudo certo, para que a direção do Clube do Remo traga o melhor para suprir essa necessidade de treinador agora. É uma situação nova para todos nós fomos pegos de surpresa, porque nesses meus anos aqui eu nunca havia presenciado esse momento assim de consciência de futebol, de um treinador, né? E até deixou uma certa rentabilidade, assim como o próprio Papelinho também deixou uma rentabilidade, tá? Então, forte abraço, fui!